Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é sábado, dia 1º de março, e estamos começando mais uma semana de estudos da Bíblia Sagrada através da lição da Escola Sabatina. E o tema desse estudo semanal é Regras de Engajamento. A passagem bíblica, que é a base desse estudo, está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. E aqui, o apóstolo escreveu o seguinte: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em 1 Reis, capítulo 18, do verso 19 a 14, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias, no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam, havia algo muito mais profundo. Moisés disse o seguinte: ofereçam sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Essas palavras tão realistas de Moisés estão escritas em Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. O apóstolo Paulo também acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Por trás dos falsos deuses das nações, existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim, podemos entender melhor o tema do grande conflito. E concluindo, além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. Em síntese, por trás de qualquer manifestação de uma falsa divindade ou qualquer outra coisa que o homem invente para se colocar no lugar de Deus ou de uma imagem, tem a presença diabólica. É exatamente por isso que Deus até coloca em um dos seus 10 mandamentos a ordem expressa de evitarmos a todo custo a idolatria e também a adoração a imagens de escultura. Deus nunca, jamais aceitou esse tipo de coisa, porque Ele sabe que por trás estão os demônios. Tome muito cuidado com aquilo que você coloca ou não no lugar de Deus. Pense nisso. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Hebreus, capítulo 10. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.